a mensagem desta noite, ela tem um título: Desobediência na luta e vitória ocorre derrotas. Josué capítulo 7, versículo 1 ao 5. O texto diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou filhos de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então, queridos, Jericó já havia sido derrotada. As muralhas ruíram como uma implosão após o último e 7º dia, ao toque das trombetas. E com toda certeza, a ideia na mente de Josué era ir adiante e destruir agora Ai, depois Betel e também Gibeão. Em seguida, eles conquistariam então as cidades do sul da terra prometida, e depois as cidades ao norte. Tudo estava muito bem desenhado e arquitetado na mente de Josué. Porém, queridos, não foi bem assim que tudo ocorreu. Algo aconteceu completamente fora dos planos de Josué. Josué experimenta neste relato, nesta narrativa, um terrível infortúnio. Ele experimenta agora um forte golpe. Ele experimenta uma derrota em Ai. E depois, também, após Ai, ele é completamente ludibriado pelos líderes de Gibeão, que haveremos de ver ainda no próximo capítulo. Então, Israel, após ter uma grande vitória, ele se depara com uma vergonhosa derrota contra um pequeno povo, um povo chamado Ai. Israel adentrou a terra prometida e, ao fazer isso, fez em completa certeza de sua vitória. No entanto, queridos, em meio às lutas, existem possibilidades de resultados negativos. A vida cristã, ela não é diferente quando, através da fé, recebemos em Cristo a vitória sobre o pecado. Na caminhada cristã, nós subimos os mais elevados picos montanhosos das vitórias. Contudo, devemos nos lembrar que em meio às montanhas existem o quê? Existem vales. E por vezes nós subimos em vitória aos mais elevados picos. No entanto, aqui e acolá, descemos aos vales áridos e tenebrosos das derrotas. E é justamente o que o capítulo 7 aqui de Josué vai nos narrar. Ou seja, Josué descendo do cume da vitória de Jericó direto ao vale da derrota de Ai. O Deus de Israel é um Deus todo-poderoso, é um Deus infalível. Porém, Israel não é. Josué foi um excelente soldado, ele foi um experiente comandante. Contudo, Josué não era perfeito, ele era
falível. Portanto, queridos, quando erramos, todos nós quando erramos, estamos imediatamente sujeitos às consequências dos nossos erros. E este capítulo ele trata do pecado do povo em Canaã. Deus os deu a terra prometida. Deus deu a ele, a nação de Israel, a Canaã. Contudo, a tendência ao pecado era algo real na vida daqueles israelitas. Portanto, Josué amargou uma terrível derrota. E é através da sua experiência, que aqui é narrada, que iremos verificar a causa dessa desastrosa experiência. Então lemos agora o versículo 1. O versículo 1 diz: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Queridos, Deus, ele foi muitíssimo claro. Ele foi claro quanto às coisas de Jericó. Ele foi claro como, via de regra, ele é. Tudo deveria ser consagrado ao Senhor. Tudo deveria ser entregue ao seu tesouro. No entanto, Acã, sim, esse é o nome que significa perturbação, é o nome daquele homem, e o significado é perturbação. Acã desobedeceu às determinações do Senhor. Queridos, Acã era da tribo de Judá, e ele ficou conhecido, sabe como o quê? Como o perturbador de Israel. Josué 7:25, vai ter lá. Por que nos perturbaste? Então, queridos, Israel sofreu uma derrota em Ai. E esse pequeno povo, além de derrotá-los, matou 36 soldados do exército de Israel. E tudo isso aconteceu porque Acã desobedeceu o que Deus havia ordenado, havia determinado. E na conquista da terra prometida, Israel deparou-se com esta derrota, que foi inclusive a sua única derrota militar, no que diz respeito a questões militares. Mas esta derrota ficou marcada por um nome. E o nome de quem? Acã. Ele ficou marcado nessa história. Avalie um homem ser lembrado, o seu nome ser lembrado quando se fala derrota. Avalie o nome de uma pessoa só ser lembrada quando se fala em perturbação. Assim era Acã. Acã marcou esse momento. O seu nome marcou esse momento. A derrota de Israel se deu por um único soldado desobediente. Ou seja, por um único pecador. E muitas vezes minimizamos o erro de uma pessoa, como se o seu erro tivesse em suas consequências limitadas somente à sua vida. O erro é dele, ele que se vire, ele que se lixe. E pensar assim é um grande equívoco, é um grande erro. E podemos aqui citar alguns exemplos da Bíblia. Vamos lá, o nosso grande patriarca Abraão. Abraão, por ser covarde, se ter se acovardado, e quando se acovarda, significa que não confia, ou seja, ele não confiou no Senhor. Ele mentiu e isso quase resultou o quê? Quase ele perde a esposa. Nós podemos ver isso lá em Gênesis capítulo 12, versículo 10 ao 20. Depois vocês podem olhar.
E não diferente também quem foi, que por isso acarretou consequências a outras pessoas. Davi, por desobediência ao Senhor, ele vai e realiza um censo, sem o consentimento, sem a autorização de Deus. E o que acarretou isso? Trouxe sobre Israel uma praga que culminou na morte de 70 mil homens. 2 Samuel 24, você também vai ver isso. Já o profeta Jonas, esse por não dar ouvidos, atenção, se nós somos esse, que temos o mau costume de não dar ouvidos ao Senhor. Já o profeta Jonas, então, ele por não ter dado ouvidos ao Senhor, por ele ter se recusado de levar a mensagem, de evangelizar, de proclamar as grandezas, as verdades de Deus ao povo de Nínive, por sua rebeldia, ele quase leva um navio a pique, ou seja, a afundar, com toda a sua tripulação, que não tinha nada a ver com o pacto, não devia na história. Então devemos entender que nós não vivemos sozinhos, queridos. Que nós tiremos isso da nossa mente, do nosso pensamento egoísta. Nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos arrodeados de pessoas. Então devemos entender que as coisas que nos ocorrem, as coisas que acontecem em nossa vida, sejam elas quais forem, e em especial as coisas negativas, elas afetam direto ou indiretamente a muitas outras pessoas, com toda certeza. Tudo afeta diretamente ou indiretamente a outros. Hoje em dia se minimiza demais, mais do que nunca, mais do que sempre, na verdade, a questão do divórcio. Como se fosse algo hoje normal. E na verdade esse o entendimento é normal. E o pior, hoje começa a ser normal até dentro das igrejas. Mas as pessoas não entendem, não sabem o trauma que isso traz a si próprio. É um trauma, não deixa de não ser uma frustração. E também as pessoas que vivem ao nosso redor, nossos pais, nossos sogros, nossos filhos. Então tudo o que acontece em nossas vidas afeta diretamente ou indiretamente muitas pessoas. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, diz assim a carta do apóstolo Paulo: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. O texto, o capítulo 5, fala completamente sobre isso. E Paulo aqui está repreendendo os cristãos de Corinto para que eles disciplinassem que ali dentro estava praticando essas coisas, trazendo escândalo à igreja pelo seu mau e imoral procedimento. E a igreja estava naquela, o problema é dele, ele que se resolva com o papai. Queridos, o pecado, embora era individual, era algo individual deste homem, era ele que estava praticando. Com toda certeza, a pessoa com quem ele praticava, esta mulher, não deveria fazer parte da igreja, pelo menos não se concebe que pudesse passar.
Mas esse pecado, embora sendo individual, pontual na vida de fulano, ele estava manchando toda a igreja, estava maculando a igreja, estava levando a igreja ao escândalo. E no capítulo 5, nesse capítulo 5 de 1 Coríntios, mostra então aqui, se você ler depois, mostra aqui a necessidade de tomar incisivas e duras medidas na igreja. Tomar medidas drásticas quando um membro se comporta de forma leviana e indecente, com práticas de pecados que expõem de forma escandalosa a congregação. E dessa forma a disciplina é plenamente necessária. Por quê? Para que não só o mundo veja que nós não admitimos, ou seja, que a igreja ela não transige, ela não é tolerante com o pecado, como também para que os próprios membros, os demais membros da igreja, possam ter sempre em mente o propósito da existência dela no mundo. Dela quem? Da igreja. Ou seja, qual é o propósito da igreja neste mundo? Glorificar o nome de Cristo. Portanto, sendo a igreja um instrumento de louvor e de glória do Senhor, o Espírito Santo, para que o Espírito Santo haja poderosamente nela, na igreja, e por ela e através dela, é preciso que as coisas estejam ocorrendo conforme a vontade do Senhor. É preciso que não se entristeça quem? O Espírito Santo. Veja o texto de Josué que diz: e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Nosso Senhor deixou absolutamente claro que não foi somente Acã que pecou, mas na nação de Israel. O texto está dizendo aqui: a ira do Senhor acendeu-se contra Acã. Não, acendeu-se contra Israel. Mas o que houve? O que é que aconteceu, Edson, para que o Senhor atribuísse o pecado a toda a nação, quando foi só Acã quem pecou? O que aconteceu? Vamos ler aí, abre aí sua Bíblia, Êxodo capítulo 19, versículos 5 ao 6, para que nós possamos aqui de alguma forma entender o que é que está aqui. Êxodo capítulo 19, versículo 6. O que entender aqui, o que a Bíblia, a palavra de Deus quer nos trazer sobre essa questão. 19, 6, né? E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Êxodo 19. É 19, é? Êxodo 19, versículo 6. 5 ao 6. Alguém traz uma aguinha para mim aí, por favor? Abriram aí, Êxodo 19, versículo 5, 6. Está todo mundo aí? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. O povo de Israel, queridos, era propriedade, Clarinha, especial e estimada do Senhor. Olha o que ele diz: vocês serão o meu tesouro pessoal. Em outra versão aqui, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Neste mundo todo, vocês serão meu tesouro pessoal, particular. Ou seja, Israel foi um povo escolhido do mundo, ao tempo que também foi escolhido para o mundo.
ele foi separado do mundo para o mundo. Como é isso, pastor? Nós somos salvos, fomos redimidos pelo precioso sangue de Jesus Cristo, por meio da fé. Então fomos separados do mundo para Deus. Estamos no céu? Estamos? Não. Ele enviou a gente para onde? Para o mundo. Estamos no mundo. Então, ou seja, nós somos um povo escolhido do mundo e ao mesmo tempo fomos escolhidos para o mundo. Israel foi escolhido e separado do mundo para o mundo a fim de ser como um reino de sacerdotes. Portanto, uma nação santa. O povo não podia entrar no tabernáculo. Vocês lembram disso no Antigo Testamento? Ou seja, o povo não tinha acesso ao lugar santíssimo, ao santo dos santos. Havia um véu. Só podiam entrar ali os sacerdotes, após um processo, um tempo de santificação, de purificação, para que dessa forma pudesse entrar no lugar santíssimo do Senhor. E o povo não tinha acesso a isso. O povo não poderia entrar lá para assim poder ver a glória de Deus. Os sacerdotes aqui podiam. Portanto, olhando assim, os sacerdotes traziam a glória de Deus ao povo. Portanto, queridos, o mundo também não podia ver a glória de Deus. Sendo assim, como um reino de sacerdotes, Israel deveria representar Deus para o mundo. O mundo não tinha como ver a glória de Deus. Contudo, Israel, como um povo escolhido, pertencente a Deus e ordenados a serem santos como santo é o Senhor, eles deveriam ser instrumentos da sua glória para o mundo. E assim é hoje a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o mundo ele não consegue ver a glória de Deus. Mas o papel nosso como igreja, como uma geração eleita, como um sacerdócio real, como uma nação santa, como um povo, propriedade única e exclusiva de Deus, separada do mundo e a Ele enviado a fim de quê? De anunciar as grandezas do Senhor que o chamou das trevas para a sua luz inacessível. Essa é a função da igreja. Você não tem outra. Se você sair desta função, desse propósito, você está fora completamente do propósito de Deus. Completamente. Qualquer coisa que priorize isso o quê? Ser igreja, ser uma geração eleita, ser sacerdócio real, ser nação santa, porque é propriedade única e exclusiva de Deus. E sendo propriedade única e exclusiva de Deus, ou seja, é dele. Se é dele, ele faz disso o que ele quer, e o que ele quer é o quê? Que nós sejamos separados do mundo, para a fim de anunciar as grandezas do Senhor, que nos tirou das trevas e nos levou à sua inacessível luz. Esse é o seu propósito. Esse é o nosso, como igreja. Qualquer outro propósito na sua vida que priorize isso, que bote isso abaixo, que faça disso um valor ínfimo, um valor mísero, você está fora completamente do propósito de Deus. Esqueça. Você pode até estar pensando que está fazendo a vontade de Deus, mas você não está. Dessa forma, queridos, o povo de Deus deveria antes e também hoje
refletir o caráter especial e santo de Deus, vivendo de uma forma contrária à de quem? A do mundo, para que assim o caráter de Deus seja revelado no mundo através da vida da igreja. Portanto, o povo de Deus, a igreja de Deus, ela deve ser luz para as nações. Esse é o propósito. Dessa forma, o povo de Deus tinha em seu meio a presença do Senhor. Acã fazia parte deste povo. E sendo assim, Israel era um só povo. Israel não tratava apenas de um grupo de tribos. Israel não tratava apenas um grupo de famílias e de pessoas. Queridos, Deus habitava no meio daquele povo. Portanto, era isso que os fazia um povo especial e de sua propriedade. O que fazia então necessário que todos se mantivessem como santos. De outra forma, o pecado no meio do povo traria sérios problemas na relação com Deus e, consequentemente, entre os membros desse povo. E não diferente somos todos nós hoje, como igreja de Cristo. Nós somos povo de Deus e fazemos parte de um só povo, de um só corpo. Somos corpo de Cristo. Somos pertencentes uns dos outros. Uns dos outros. Somos ligados em Cristo e por Cristo. E esta união atesta que se algo acontece com um de nós, todos os outros, todos os demais serão afetados. Todos os demais. Vamos abrir aí 1 Coríntios capítulo 12. Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 27. Vamos lá? Acompanhe ela. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados e em um único Espírito. Quer eu seja judeus, quer sejamos judeus, gregos, escravos, livres. E a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Só um Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Não existe corpo de Cristo com um membro só. Não existe, eu não sou corpo de Cristo sozinho. E o corpo de Cristo é a igreja de Cristo. Portanto, não existe igreja de Cristo isoladamente. Não existe. Ela tem que estar unida. Ela tem que formar um corpo. Ela tem que ter seus membros. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo.
E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? O que quer dizer aqui? Eu sou de um jeito, eu penso de um jeito, eu tenho lá minhas manias, eu fui educado na minha casa de um jeito, eu aprendi de um jeito, eu ando de um jeito, eu gosto de comer tal comida, eu gosto de beber tal refrigerante, e aí eu quero por fim da força que Alice tenha os mesmos gostos que eu. Ela tem que ser como eu. E sabe que presunção é essa? É a presunção que eu sou perfeito. E Alice não é, porque ela tem que parecer comigo. E esse tem sido muitas vezes o grande problema dentro das igrejas. Eu quero que você seja igual a mim. Continuando. Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. A vontade de quem? De Deus. Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis segundo a Escritura de Deus. São indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Os complicadinhos da igreja têm que ter um tratamento especial. Porque senão não vai. Senão nós vamos nos inserir no que Jesus diz lá nos evangelhos. Se você ama somente quem lhe ama, quem lhe agrada, quem lhe é simpático, quem faz os seus gostos, pensa uma vantagem, é o que Jesus está dizendo que você. Pensa uma vanta. Alguém do tempo de vanta? Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, queridos, qualquer fraqueza, qualquer enfermidade, qualquer infecção bacteriológica, numa determinada parte do nosso corpo, haverá de afetar todas as outras partes do corpo, ou se não, todo ele. Seja com a fraqueza, seja com a enfermidade. E não diferente ocorre com o corpo de Cristo. Quando um membro sofre, outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Dito isto, fechamos então este primeiro ponto. E eu quero fechar com Eclesiastes, capítulo 9, versículo 18. Que diz assim: a sabedoria
Eclesiastes, capítulo 9, versículo 18. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muita coisa boa. Eclesiastes quanto? Capítulo 9, versículo 18. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muita coisa boa. Um único e estúpido, arrogante e egoísta pecador é capaz, por sua individual atitude, ele é capaz de destruir muita coisa boa que o sábio realizou. Vocês estão entendendo? Porque Jesus, porque Deus, porque Ele atribuiu a toda a nação um problema ocasionado só por um. A vitória de Jericó foi sábia e foi de forma sábia e obediente, realizada conforme as estratégias do Senhor. Josué, o comandante, o líder daquele povo, ordenou que eles fizessem tudo quanto o Senhor havia ordenado. Mas um homem, somente um, ele trouxe maldição sobre o povo. Ele trouxe o anátema, o maldito, para o arraial de Israel. E é preciso que o povo esteja atento a isso. Atento a essas investidas. É preciso que nós estejamos com os nossos olhos bem abertos. Agora deixa eu dizer, não é um olho físico, mas um olho espiritual. É preciso entender que a igreja é um corpo, é uma família. E ela está sujeita a isso. Ela está sujeita a dentro dela ter alcance. 1, 2 e até muitos. E ela ter atenção para naquilo que for preciso disciplinar, que seja disciplinado em amor, aconselhando, fazendo segundo as Escrituras falam que temos que fazer. Então vimos sobre uma das causas da derrota de Israel, ou seja, existiu no meio do exército de Israel um soldado obstinado, teimoso em desobedecer. Agora nós vamos conhecer uma outra causa. Porque se há desobediência é porque há pecado. O resultado da desobediência é pecado. E agora nós vamos dar um salto, embora não está no texto inicial, mas nós vamos dar um salto lá no versículo 20 e 21 de Josué, desse mesmo capítulo. Os versículos 20 e 21 diz assim: Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Então, os despojos da vitória da batalha contra Jericó deveriam ir ao tesouro do Senhor. Na realidade não eram despojos, eram coisas consagradas ao Senhor.
e deveriam ir com as primícias da primeira vitória de Israel na terra prometida. Esta foi uma ordem expressa dada pelo Senhor e repassada por Josué a todo o povo. Acã não estava em nenhum momento alheio. Ele não tinha falta de conhecimento sobre esta ordem. Ele havia ouvido de forma clara e muito bem audível. Porém, Acã desobedeceu e trouxe sobre si o quê? As consequências do pecado que ele havia praticado: a morte. Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15, nós bem conhecemos esse versículo, talvez você não possa não estar lembrado, mas diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então vamos ver o que Acã fala. Primeiro ele diz: quando vi. Depois ele diz: eu os cobicei. A cobiça. Em terceiro ele diz: me apossei deles. Escondeu. Então, aqui está todo o processo. Se escondeu, de fato. Escondeu. Aqui está todo o processo no que se refere quando o pecado prevalece na vida de uma pessoa. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, queridos, Acã fez a mesma coisa que Eva fez. Quando Eva deu ouvidos a quem? A Deus? Não, a Satanás. As armadilhas, Satanás. Não diferente ocorreu com Davi, quando entregou-se à fornicação com Batseba. Acã deixou-se levar pela cobiça. O que é que aconteceu com Acã aqui, Filipe? Acã amou mais o mundo do que o Deus vivo da sua nação. Esse é o grande problema. A igreja tem amado mais o mundo do que o Deus da igreja. E é preciso entender que quando eu falo de mundo, eu não estou falando em pecado, somente de imoralidade sexual, não. Porque às vezes quando a gente fala ama o mundo, aí fica pensando, não, é porque ama só tomar cachaça, se drogar e perepepê e perepapá. Não é só isso. Acã mesmo, a cobiça dele não foi... A cobiça dele não foi imoralidade sexual. Foi roubar os tesouros que tinham sido declarados por Deus mesmo como dele. Isso foi o pior de tudo. Mas aqui está a cobiça. E o que levou a isso? A cobiça do ter, a avareza. O que é precioso para ele. O primeiro erro de Acã não foi à primeira vista olhar para a capa, olhar para a prata e para o ouro, mas foi olhar mais uma vez. Ele olhou, viu, aí foi, aí olhou de novo, lascou. Pegou no meio da tenda dele. Porque não tinha como ele passar ali
e passar por uma capa feita na Babilônia, ou seja, algo chique, chiqué. Era complicado, ele não vê aquele monte de prata, uma barra de ouro de 600 gramas. Era complicado. Os olhos do homem se envaideceram. Então ele vê. É como se você está num ambiente e a pessoa sai, está por ali, tem ali R$1 milhão em cima de uma mesa e a pessoa está contando no banco. E ela se ausenta e vai até o banheiro e você fica ali e você olha. Não tem como você não ver. O problema é tirar e voltar de novo. Já tem ideia na cabeça. E esse foi o problema de Acã. Não foi olhar somente uma vez. A primeira vez. Não foi o problema da primeira vista. Foi a segunda ou talvez a terceira. Mas a segunda em diante, quando ele já olha na segunda, é porque a cobiça já está na sua mente, já está tomando conta da sua alma. O problema não seria Davi ter olhado para Batseba e achá-la linda. Você vai e encontra-se com uma senhora bonita, com uma mulher bonita, e você acha ela linda. Olhou, de fato, que mulher linda. Começa a olhar de novo, já deixou de ser linda e começa a ser outras coisas mais, inclusive sua. Ele viu e a desejou. Isso. Mandou matar aí o marido dela. Aí ele fez um bocado de preservativo. Era louco mesmo, né? Aquela história, né? É. Um abismo e buscando outro. Então, o problema de Davi não foi esse. O grande problema dele foi o segundo olhar. O segundo olhar que segue com a cobiça ardente e que inunda a mente com terríveis pensamentos. E quando inunda a mente com esses terríveis pensamentos, encaminha para o desfecho final, o pecado. Rompe a comunhão. Aqui está definitivamente a necessidade de termos sempre em mente o que é primeiro? A palavra de Deus. Para nos lembrarmos desse dia e de tantos outros pontos que nós lemos na palavra e que nos alerta a isso. Mas para que nós tenhamos sempre em mente a palavra de Deus, para quê? Para nos orientar. Inclusive nos orientar de estarmos sempre em oração. Mas também não apenas em constante oração, mas em constante vigilância. Que o grande problema é a gente até ora, mas não vigia. Bota tudo para Deus. E nos isentamos da nossa responsabilidade de estarmos firmes e vigilantes, sóbrios, atentos, que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo nos tragar em nossas oportunidades. Via de regra, ele não vem sem ser chamado. Via de regra, esse leão, que no caso aqui não é o da tribo de Davi, é o leão que representa Satanás, ele muitas vezes não vem na nossa vida sem ser chamado. Mas ele vem porque nós chamamos. Como, pastor? Dando lugar a ele. Eu estou lhe dando lugar. Ele disse, então pronto, obrigado, vou me assentar aqui. Está convidado. Pois é. Então é isso. Aí, continuando o texto, diz assim: quando vi entre os despojos
Aqui está o segundo vacilo de Acã. Pois aquilo que era as primícias do Senhor, foi o que a irmã Clotilde falou agora. Aquilo que eram coisas consagradas ao tesouro do Senhor, Acã nominou da seguinte forma: despojo. Ou seja, o que é que ele estava dizendo? Isso aqui não é do Senhor não, isso aqui é meu. Eu batalhei. E aliás, nem batalhar, batalhou. Ele só fez arrodear. Quem batalhou foi Deus. É. Aí a mesma coisa acontece muitas vezes na nossa vida. O trabalho é meu, o suor é meu, o dinheiro é meu. A soberba, a superioridade da sabedoria. O tempo é meu e eu faço do meu tempo o que eu quero, porque o tempo é meu, não é de Deus. O trabalho é meu e no trabalho eu ajo como quero, porque o trabalho é para mim e não para a glória de Deus. Então a grande bronca de Acã foi esse. Ele nominou o que era consagrado a despojos. Esses objetos não eram de Acã, queridos. Esses objetos não eram de qualquer outra pessoa. Esses objetos, inclusive, não eram nem de Israel, era de Deus. O que é que você está fazendo com as coisas de Deus? O que é que você está fazendo com o que Deus tem lhe dado? Deus tem lhe dado vida e vida abundante. Deus lhe deu a vida eterna por pura misericórdia, por graça, por compaixão. Você e eu não merecíamos. Merecíamos tão somente a porta do inferno diante dos nossos olhos. Merecíamos e merecemos somente a justa e santa ira de Deus. Contudo, Ele por graça, Ele nos concede vida abundante, vida eterna. O que é que você está fazendo como salvo? O quê? Que a salvação é o tesouro. Portanto, quando Deus especifica algo, está especificado, e é aquilo como Ele mesmo especificou e conceituou. Ele disse: é consagrado a mim. Você entende que quando você é salvo, quando você tem um encontro com Jesus, quando acontece o sobrenatural, quando você, neste momento, você recebe em si o Espírito Santo de Deus. O que eu estou falando, se você recebeu, você sabe do que eu estou dizendo. Você tem noção do que é essa experiência. É uma experiência indizível. É uma experiência que você não esquece. É uma experiência que lhe motiva a amar esse Deus. E é uma experiência que lhe motiva a viver em consagração a Deus. Sabe por quê? Porque você não é mais de ninguém, você agora é dele. Amém. Glória a Deus. Semana passada, eu fui fazer as unhas. Saí do barbeiro, fui cortar o resto dos cabelos. Não riu não, porque é difícil. Esse cabelo, quanto mais careca fica, pior ele fica. Mais pinchanhinha, ainda tem que ficar mangando da minha cara. O bom é que o corte só puxa 50%, né? Não, ao contrário. Segunda vez que eu falar isso ao barbeiro, ele disse: não, senhor, o risco aqui é maior, porque qualquer erro meu, eu não tenho como consertar. Não tem cabelo? Não tem. Mas enfim, aí saí de lá e tinha uma esmaltaria. Aí eu botei a porta: faz para ontem. Fazemos, tal. Entrei lá, eram 4 pessoas. 2 dessas pessoas estavam lá, irmãs em Cristo. E aí vai para lá, vai para cá. Lá para tanto toca um hino em meio a outros hinos. E aí vocês imaginam? Aí eu disse: alguém evangélico aqui? Ele disse: eu sou, que era a dona. E mais aquela ali também é.
é da Universal. Aquela outra ali está afastada e aquela também está afastada. Afastada de quê? Mas enfim, não entrei no mérito da questão. E aí ela pediu: o senhor também é? Sou. Eu sou pastor. Eu não acredito que o senhor é pastor. Eu tenho pedido muito para que viesse alguém, porque nós reabrimos aqui esse local e nós queríamos consagrar esse local ao Senhor. Eu queria que o Senhor abençoasse aqui as coisas e tal. Eu digo, quando eu terminar, a gente faz uma oração, beleza? Beleza. E eu tive que explicar que ninguém consagra, que consagrar não é abençoar a parede, esmalte, tesoura, alicate. Não se abençoa coisas inanimadas, ou seja, coisas que não têm vida. Abençoa-se vidas. E aí eu fui explicar, eu tive que ir lá em Levítico e dizer o que era consagrar a Deus. E resumindo, o que é quando você consagra algo a Deus? Eu cheguei e comprei um carro hoje. Aí eu cheguei e disse: você quer consagrar a Deus? Pelo amor de Deus, não me chamem para abençoar carro, porque eu vou ficar num estreito grande. Não me chamem para fazer oração poderosa, porque eu não tenho oração poderosa. Eu oro a um Deus Todo-Poderoso. Não me peça nada disso. Olha, óleo em parede, isso se passa se for tiver enferrujado. Mas parede não enferruja. Parede não enferruja. Se não é misticismo. É dizer que Deus não pode abençoar se não tiver o óleo. Eu me lembro que uma vez um colega meu, meu Deus, para eu não estender demais, mas um colega meu, quando eu estava plantando a igreja lá do Roger, inclusive eu queria fazer um convite a vocês. Dia 26 nós vamos fazer lá, quem quiser ir, vamos fazer um evangelismo lá com o pastor Lourenço. Ele me chamou, nós vamos fazer um culto à noite, eu vou pregar o culto à noite. É 13 anos daquela igreja plantada ali naquele lugar. Eu fiz parte da história daquela igreja, né, como vocês sabem. Mas enfim, quando eu estava na frente dessa igreja, eu estava numa luta grande, mas pudera, cara novo convertido, 2 anos de conversão, era luta mesmo, eu não sabia nem lutar. Hoje eu não sei. E eu ali naquela época eu dava 10 burros em Satanás, ele me dava 150. Aí eu falando com um colega meu que é ligado a esse tipo, graças a Deus ele se libertou. Esse questão de misticismo, ele disse: você foi ungido com óleo? Não, eu fui ungido com, eu ainda, em meio a toda a minha imaturidade, eu disse: não, eu fui ungido com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E com o seu Espírito que habita em mim. Um Espírito que me levantou para proclamar o Evangelho às almas perdidas. É misticismo, meu irmão. Então, a consagração, quando você consagra alguma coisa, se você tem algo a consagrar, eu quero consagrar um ambiente do meu trabalho. Sabe o que você está dizendo assim? Senhor, esse meu ambiente de trabalho será para a glória do teu nome. O que eu fizer aqui é para o louvor e glória do teu nome. Ao meu carro, eu ganhei um carro, eu comprei um carro, eu quero consagrar o Senhor, então pronto, vai ser consagrado o Senhor. Ou seja, Senhor, olha, não é para mim não, é para ti. Agora veja bem o que você está dizendo. Porque eu vejo muita gente dizendo que está consagrando as coisas para Deus, e quando é para fazer as coisas para Deus, não faz. A lotação no carro não. Lotação no carro, é isso, é aquilo, e por aí vai. Mora longe, não está fora da minha rota. E por aí fora. Mas enfim. Então, aquelas coisas foram consagradas, e Acã, que o erro de Acã foi justamente isso, tratá-la como algo vil, sem valor. Sendo assim, o que o Senhor diz, e o Senhor, quando especifica que aquilo não é despojo, que aquilo são coisas consagradas a Ele, está especificado e acabou-se, queridos. Porque quando o Senhor diz que é e ponto final.
Encerra o assunto. Não tem discussão. O problema é que a cada dia que passa, as pessoas querem definir o que Deus já definiu. Deus definiu que casamento é entre macho e fêmea. Hoje estão dizendo que casamento não. É entre homem e mulher e mulher. Não é. Deus disse que não é. E não tem discussão. Pode juntar Congresso, STF do cão dos infernos. Não é. É macho e fêmea. Isso constitui família. Até os animais, né? Não, diz agora, né? Casa com um homem, com um macho, com um cachorro, com tudo no mundo. A outra, agora não. Deus definiu que o cabo, eu sou homem. E que você, minha irmã, é mulher. Mas agora não, eu posso decidir se eu sou homem ou sou mulher. Deus disse que não. Já decidi, sou eu. Então o que Deus definiu que é e acabou-se. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Deus já definiu na sua palavra tudo que é pecado. E pecado resumidamente se resume, só pode ser, né? Você é A uma coisa, hein? redundante. Redundância. Para que firme bem enfatizado. Pecado é desobediência. Está contra a vontade de Deus? Acabou-se. Agora o problema é que hoje estão definindo o seguinte: eu acho. Não é bem Mas assim. peraí, o teu credo não diz que a Bíblia é tua regra única de fé, de conduta e de fé, e que ela é infalível? Mas eu não acho. Eu penso de outra forma. A questão é que o que o Senhor definiu, está definido e ponto final. Agora, se você quiser viver na desobediência, vive. O problema vai ser seu com ele. Então o que Deus já definiu, está definido. E essa questão de mudança, das mudanças de conceitos segundo o entendimento de cada um, ocorre isso fora e dentro da igreja. E já tem dentro da igreja achando que o divórcio está correto, tem gente dentro da igreja achando que a frescuragem está correta também. Homossexualismo. 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 Meu pai. Está tudo certo. Que corrupção está certo? Que todas essas coisas estão certas. Dentro e fora da igreja, isso é o que ocorre. Agora, sabe o que é isso? Isaías 5:20. Isaías 5:20. Traga mais dois, por favor. Aceitando. Acharam? Isaías 5:20 diz assim: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, querido, se Deus disse que a capa, que a prata, que o ouro não eram despojos, mas sim primícias para Ele, para a Ele serem consagradas, ponto final. Não são despojos e acabou. Mas é consagração ao Senhor. E é dele, é para o louvor da sua glória. Final, acaba, fim de papo. Portanto, se Deus diz que é errado, se Deus diz que é pecado, é errado e é pecado e ponto final. E não cabe mais e nem menos. Não tem essa, como muitos usam, nada a ver. Ou então eu acho, como eu disse ainda há pouco, ou eu penso, ou eu creio. Só que esse creio não é de crer não, é creio de achar mesmo. Continuando. Eu os cobicei, eis outro erro de Acã.
O que é que acontece com Acã? Descontentamento. Descontentamento com o que de fato é a vitória de Deus. Ele não entendeu a vitória. Como muita gente dentro da igreja não está entendendo o que é a sua vitória. E sabe por quê? Porque me parece que ainda não são vitoriosos, mas derrotados. Acã deveria, ao final da batalha, sabe o que ele devia fazer? Ele deveria se ajoelhar. Ele deveria erguer suas mãos aos céus. Ele deveria louvar e glorificar ao Senhor. Ele deveria prostrar-se em reverência a Deus por sua fidelidade. Porque aquele que prometeu é fiel. Então ele deveria dar louvor. Ele deveria adorá-lo em espírito e em verdade. Porque ele prometeu a terra. E ali ele estava onde? Na terra. Aqui leva a crer que para Acã, o que ele somente esperava em Deus eram as coisas perecíveis desse mundo. O que Paulo refuta e adverte quando ele diz: se eu e se você, se nós esperamos em Cristo somente as coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Acã parece que ele, tudo indica aqui que ele valorizava mais isso, e não as coisas imarcessíveis do céu, ou seja, as coisas que são eternas, que não se acabam, que não se destroem, que não murcham, ou seja, a vida eterna, a esperança nossa, a nossa herança em Deus. Porque se seu coração tivesse em Deus, ele não ia trocar a capa, a prata e o ouro. Ele não ia trocar por Deus. Ou vice-versa, ele não ia trocar Deus por capa, por ouro e pela prata. Como assim fez Isaú, que trocou a sua primogenitura por uma porteira com uma sopa de ervilha, vamos dizer assim. Estão escondidos no chão da minha tenda, diz o texto. Ou seja, nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Ninguém viu, só ele. Ninguém viu, só papai. É possível até que aquele caba de pera tenha escondido até sem a mulher e os filhos saberem. A maldição estava dentro da casa dele, debaixo da sua tenda, e nem sua mulher e seus filhos sabiam daquilo. Hebreus 4, versículo 13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Pense num pensamento de tolo, de idiota, de débil mental foi o de Acã. E também de todo ser humano, que imagina que pode esconder algo de Deus e não pode. Imagina que pode esconder as coisas do Senhor quando tudo está claro e completamente exposto aos seus olhos. Adão e Eva imaginaram se esconderem de Deus, e grande foi a tolice, pois o Senhor os encontrou. E assim será todo pecador obstinado neste mundo. Não se preocupe, porque se a misericórdia de Deus não vier sobre sua vida, a justa ira de Deus vai ao seu encontro no dia que o Senhor voltar. O pecado de Acã, ele vai se tornando ainda mais odioso ante Deus, devido ao que o Senhor fez por ele. Esse camarada com a sua família andou no deserto e Deus cuidou dele e de sua família.
Deus disse: eu tenho uma terra prometida para vocês. E Deus trouxe ele e sua família em segurança à terra prometida. Ele é fiel à sua palavra. E o fez isso como? Passando em seco pelo Rio Jordão, dando uma vitória acachapante, esmagadora sobre Jericó. E mais, em Gilgal, ele fez uma aliança com Acã. Ele mandou circuncidar todos os homens. E como eu estou falando aqui em especial de Acã, Acã foi recebido como filho. Ei, tu não foi circuncidado como Acã foi, não. Mas se tu és um homem ou uma mulher cristã, você foi circuncidado ou circuncidada no coração. Você foi circuncidada, você agora é filho de Deus, você agora é filha de Deus. Você entende o que Deus fez por você? Será que você ainda vai preferir, ao invés do Deus que lhe adotou, que lhe recebeu como filho, quando antes você era inimigo dele, você agora vai trocá-lo por uma capa, por algum monte de prata e uma barrinha de ouro? Pois é, por alguns objetos de valores efêmeros, ou seja, que são passageiros, que se acabam. E outra, sequer ele podia usar aquilo. Ele não podia mostrar a ninguém, eu tinha que ficar ali direto, escondido. Aí ele troca isso. Para desobedecer ao Senhor, trazendo maldição sobre sua vida, e pior, sobre sua família, e pior, sobre Israel. O eu e o já venceu Acã. O eu, a minha vontade, e o já é agora, é imediato, venceu Acã. Sabe por que venceu? Alisson, que se ele esperasse mais um pouquinho, uns dias, 1 ou 2 dias, ele podia lançar a mão dos despojos do inimigo. E agora sabe com quê? Com autorização de Jeová. Toma os despojos. Porque daí para frente, tirando Jericó, daí para frente, eles puderam lançar mão de todos os despojos dos inimigos que ele venceram. Mas ele não quis esperar. Senhor, deixa eu enterrar primeiro meu pai. Senhor, deixa eu primeiro casar. Senhor, quando o Senhor me der um emprego, eu te sirvo. Quando o Senhor me curar, eu te sirvo. A gente quer o aqui e o agora. E foi isso que derrotou Acã. Foi isso que o venceu. A prioridade na vida do povo de Deus deve ser o reino. Você faz parte do povo de Deus? Sua prioridade é o reino. Meu trabalho, prioridade é o reino. Meus estudos, a prioridade é o reino. Meu lazer, a prioridade é o reino. Meu pai, a prioridade é o reino. Minha mãe, a prioridade é o reino. Meus filhos, a prioridade é o reino. A prioridade é o reino. Porque o resto
Deus depois acrescenta. Mateus 6,33. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que significa esse versículo para você? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Vamos lá para a gente ir para o fim. Versículo 2 ao 5. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os 6 deles, mais os homens de Ai, os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então, querido, Josué enviou espiões a Ai, e quando estes retornaram, eles estavam bastante confiantes que haveriam de ter vitória sobre Ai. E a vitória ia ser fácil. Vamos dar esse povo de tapa. Ele até falou assim: olha, não precisa levar muita gente não. Uns 2 ou 3 mil resolve o problema. Não leve mais do que isso. Não fadigue o nosso povo. Estão cansados. Guerrearam muito em Jericó. Estão cansados. É a mesma coisa, sabe quando? Quando a gente passa, eu vou usar aqui agora a maldição da igreja, do evento no sábado. Todo mundo vem para o sábado para o evento, é evangelismo ali, ou é acolá, ou seja onde for. Aí pronto. Aí faz feito o povo quando vai combater contra Ai. Chega no domingo e diz: eita, está todo mundo cansado, batalharam demais no dia posterior, deixa esse povo descansando, não precisa vir para a igreja. Não fadiga esse povo. Não fadiga esse povo. Deixa esse povo descansar. E Jesus disse: eu não tenho nem onde botar a minha cabecinha para dormir. Então, ou seja, eles disseram que a vitória era certa. Mas a vitória que eles disseram que era certa tornou-se uma vergonhosa derrota. Os 3 mil soldados foram postos a correr e ainda mataram 36 desses. E Josué fez o que todo comandante de um exército tinha que fazer. Josué mandou espiões para sondar o inimigo e estabelecer estratégia. Tem alguma ilegitimidade nisso? Não, ele fez isso lá em Jericó. Fizeram isso antes de entrar na terra prometida, não foi assim? Mas acontece que envolvido com a espetacular vitória contra Jericó, porque não é brinquedo não, querido. Uma vitória daquela não. Então eles envolvidos com aquela espetacular vitória, ele não observou, ele não deu conta, ele não teve sensibilidade, ele não olhou e observou direito o arraial do Senhor e verificou que o Senhor estava triste, estava insatisfeito com seu povo. E aqui está o problema após a vitória, ou seja, a indolência, a falta de vigilância. Os líderes devem ter bastante cuidado quanto às novas conquistas. E assim buscar o Senhor para que venha ser guiado por Ele conforme sua vontade nesse novo desafio. Agora, ó, isso não é só para líder não. Eu sei que o infeliz do líder é mais cobrado. Mas isso é para todo cristão. Como dizem por aí, está de posse de vitória, meu irmão? Então continue vigiando e orando.
Não fique indolente não. Porque senão quando você menos espera, a maldição, o anátema entra no arraial. No teu arraial. No nosso arraial. Imagine se antes de seguir adiante com aquele povo, contra o povo de Ai, Josué dissesse: vamos fazer um culto de oração. Vamos orar ao Senhor. Vamos meditar na sua palavra. Vamos aqui abrir nossos ouvidos para escutar o Senhor. Vamos colocar diante dele as nossas vidas. Vamos colocar diante dele, abrir nossa alma, nos desnudar diante dele, verificar se as coisas estão agradáveis a ele. Vamos nos colocar em oração. Vamos ouvir ao Senhor. Quem sabe o Senhor tinha parado e disse: ei, não dê um passo mais, porque tem anátema no meio do meu povo. Mas não fizeram. Se tivessem feito, o Senhor tinha falado. E se tivesse falado, Josué tinha tomado medidas e as devidas providências disciplinares, evitando que a vida de 36 soldados fossem poupadas e Israel passasse por uma vergonha de derrota. Se nós somos vigilantes e oramos também antes das lutas, que oremos, façamos e vigilemos e sejamos vigilantes também após as lutas. Mais ainda, inclusive, vitórias costuma, vitórias costuma nos encher de autoconfiança. E autoconfiança nos leva à arrogância e à presunção que tudo podemos. E Josué aceitou o conselho dos espias. Josué devia aceitar o conselho de quem? De Deus. Ele deu ouvidos aos espias e não a Deus. E o que levou isso? Derrota. Agora a pessoa vem e relaxa. Não seria a última vez que Josué iria errar. Mais à frente, e nós vamos ver isso já em Josué no capítulo 9, que Josué vai também vacilar com os gibeonitas. Então, queridos, esses espias que Josué enviou a Ai, quando trouxeram o seu relatório, no relatório em tempo algum eles fizeram menção no nome do Senhor. Eles só fizeram no relatório o seguinte: olha, o exército é pequenininho, todo pequenininho, fraquinho, umas armazinhas bestas, vamos embora. Então ele só deu, o relatório só consistia nisso, algo que diz respeito ao exército e a certeza, a pura certeza que seriam eles capazes de derrotá-los. Nenhum deles disse assim: ó, se Deus quiser, se Deus assim permitir. Não, nenhum deles aqui leram Tiago 4, versículo 13 ao 17. Eles acharam que nem se faria necessário levar todo o exército. E de fato, não houve consulta ao Senhor. Pois a estratégia dada pelo Senhor a Josué, quando eles foram enfrentar Ai, depois da derrota, pela segunda vez, o Senhor não disse: leve só 2.000 ou 3.000, não. O Senhor leve tudo. Parece com uma frase, quando tem pessoas que chegam e dizem: vai na tua força. Eles foram na força deles. Foi na força deles. Deus me livre, se eu for na minha força, eu não chego a lugar nenhum. A estratégia do Senhor vai lá no capítulo 8, a gente vai ver isso. E agora, Senhor, eu levo quem? Só levo, porque o povo lá é fraquinho, a gente só leva mesmo 2.000 ou 3.000. Já falou assim, dizendo. Diz: não, leve todo o exército.
Nós precisamos sempre lembrarmos, queridos, que o meu e o seu pensamento está infinitamente longe dos pensamentos do Senhor. Eles são muito mais altos. Amém. Nós precisamos ser mais cautelosos. E ser cauteloso não quer dizer que você não seja ousado, não. Seja ousado, mas ousado no Senhor. Essa cautela é a cautela de parar, ouvir, entender direitinho, para não fazer caca. Ouvir para poder agir. E ouvir o Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 18 ao 20 diz. Vamos lá, meu irmão. 16, 18. 16, Provérbios 16, versículo 18 ao 20. Olha o que diz. Cadê Zé Barbudo? Deixa eu olhar para tu. Felipe. Eu vou deixar minha barba desse jeito. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Pecado do orgulho. 16, 18. O que Israel precisava, e o que eu preciso, o que nós precisamos, é confiar em Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Você não precisa de mais nada, a não ser confiar em Deus. Confiar em Deus. E somente confiar em Deus. Aleluia, glória a Deus. Deuteronômio capítulo 32, verso 30. Diz assim: como poderia um só homem perseguir 1000? Ou 2 pôr em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha, a rocha com R maiúsculo, estivesse vendido, a não ser que o Senhor estivesse abandonado. Deuteronômio 32, 30. 32, 30. E 31, 30. Aqui está Moisés exortando de forma contundente o povo de Israel, dizendo que não poderiam, eles não conseguiriam derrotar os inimigos, ao menos que a nação vivesse obedientemente sua vida a Deus. Se a nação confiasse no Senhor, seguindo-o e seguindo-o pela fé, em confiança. Josué diz, ou Moisés diz, um israelita, um soldado só israelita,
poderia correr atrás de 1000 soldados inimigos. E 2 israelitas colocariam em fuga 10.000 inimigos. Mas somente só, se Israel estivesse em harmônica comunhão com o Senhor, em obediência. Somente se Israel estivesse em harmônica comunhão com o Senhor, bastava uma quantidade ínfima de soldados, pouquinho, e tudo isso seria, somente esse seria insuficiente para Israel derrotar toda a cidade. Pois assim acontece quando o Senhor está em nosso favor. Tem muita coisa que é inimigo da gente. Na verdade, se a gente resumir bem direitinho, são 3 coisas que são. O diabo a gente já sabe. Isso não é novidade. As filosofias desse mundo, o sistema desse mundo é outra coisa que nos abre nossos olhos a cobiçar. A filosofia está aí. O sistema do mundo está aí. Você não é cego. Você olha, você vê. O que você não pode é paquerar com o mundo. Porque senão entra o seu grande inimigo. E se você é um homem ou uma mulher de Deus, você foi liberto disso pelo precioso sangue do Cordeiro Santo. Você foi liberto do pecado. O pecado é nosso grande inimigo. Ele é quem faz com que Deus seja contra nós. Pastor, o que é que faz Deus ser contra nós? O pecado. É o pecado. Ele não é indulgente. Ele não é transigente. Ele não é omisso. Ele não é conivente com as nossas patifarias, com os nossos maus pensamentos, com as nossas cobiças, com os nossos erros, com os nossos pecados. Você quer saber quando Deus é contra nós? Ainda que seja ao nosso favor, a causa é o pecado. A desobediência é a chancela da nossa derrota, ainda que em vitória. E encerro com Isaías capítulo 59, versículo 1 ao 2. Vejam, Isaías 59, versículo 1 ao 2. Vejam, o braço do Senhor não está curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Por conta da desobediência, por conta do pecado, Deus retém o livramento. Ele encurta seu braço de favor. Ele ensurdece seus ouvidos à nossa oração. A desobediência a Deus é uma tristeza em nossa caminhada cristã, queridos. Ainda que caminhando em vitória, mas se desobedecermos, aqui e acolá, enfrentaremos derrotas, e vergonhosas.